Bom dia, tudo bem com vocês? Andréia aqui com muito frio, cabelo arrepiado, né? Eu sei que eu vou na academia depois, então já estou me preparando aqui. Tudo bem? Como é que passaram a semana? Sejam bem-vindas. Hoje eu vou falar de um assunto que acredito que vai ajudar muito, principalmente nessa programação, né? Que é sobre ansiedade e não só ansiedade, mas também preocupações. Impossível, né? Que as pessoas. Oi, Ana, você tá aí, bom dia. Seja muito bem-vinda. Acabei de começar. Hoje eu vou falar sobre ansiedade e preocupações. Quem não tem, né, hoje em dia, é, ansiedade. E isso faz parte do programa, né, de 21 semanas que eu tô fazendo sobre reprogramação da mente. Como que você pode ter o controle dos seus pensamentos, da sua vida, para que você realmente consiga fazer o que você precisa fazer para realizar seus objetivos. Eu também tô com saudade de você, Ana. Bom, fica aí mais um pouquinho que eu já não vai ser muito longa, se você puder ficar. Vai ser meio curtinho onde eu vou falar sobre isso. Se você pode tirar alguma dúvida, pode perguntar aqui que eu respondo. Bom, vamos lá. Primeiro lugar, você, para passar pelo autoconhecimento, né, é importante que você entenda quais são os gatilhos que você tem para ficar ansioso. O que acontece? A preocupação são aqueles pensamentos que você tem em relação a alguma coisa. Vou dar um exemplo. Você está trabalhando e você está com medo da crise, você tem medo de ser mandado embora, então você se preocupa com o que vai acontecer. Isso é a preocupação. A ansiedade, ela vai para o corpo, ou seja, a preocupação, ela cresce num nível que você começa a ter reações físicas. Por exemplo, você fica com síndrome de pânico, você fica sem respiração, naquela respiração curta, você fica realmente sem ação, você fica paralisado porque você está com tanto medo que aquela situação aconteça que você não consegue agir. Então a ideia é você primeiro identificar os gatilhos que fazem com que você entre nesse nível de ansiedade. Porque a preocupação é normal, todo mundo tem, mas você tem que entender que a preocupação ela pode ter um plano, né? Se você está se preocupando com alguma coisa, tenha um plano. Mas vamos chegar lá. Primeiro, eu quero só que você lixe todos os gatilhos. Quais as situações que te deixam ansiosa? Quais as situações que te deixam preocupada? Quais os momentos que tira você do controle, seja no trabalho, seja uma viagem. Tem muita gente que vai viajar e já tem medo de avião, por exemplo, né? E fica ansioso e não consegue dormir e passa a semana toda antes da viagem com dor no estômago, com falta de ar, às vezes síndrome de pânico, às vezes ataques de pânico. Então, o que você pode fazer? Você identificando todos os gatilhos, eu vou te dar duas estratégias que você pode usar, que é muito simples. Primeiro, quando você está se preocupando demais com alguma coisa, você tem que criar um plano, né? B. Se acontecer alguma coisa, então eu faço o quê? Né? Porque daí você sabe que você está no controle, você não vai esperar acontecer. O problema é que as pessoas elas estão com medo, elas estão paralisadas, mas elas não conseguem agir. Então você já vai se preparar, você já vai encontrar alternativas para que se aquilo acontecer, você tem lá, né, a ação que você vai fazer para poder resolver. Lembra que todos os problemas eles se resolvem de um jeito ou de outro. Não existe um problema insolúvel. A única coisa que não resolve é a morte, porque é a única coisa que acaba e não tem como reverter isso. Então, qualquer problema que você tenha, seja financeiro, seja familiar, com relacionamento, seja no trabalho, seja de estudo, seja com você mesmo, seja uma saúde, você pode resolver. Então, você tem que simplesmente entender o que faz com que você realmente entre nesse estado, porque é um círculo, né, vicioso. Você tá se preocupando com alguma coisa que é real, que é algo que tá te incomodando, mas ele aumenta num nível que vai fazer você ficar ansioso. Eu já passei por isso com síndrome de pânico e olha, é muito louco porque às vezes não é só coisas difíceis ou problemas que fazem você entrar num nível de ansiedade. Às vezes a felicidade também faz você entrar num nível de ansiedade. Eu lembro quando eu fui casar, um mês antes, né? Eu tava lá nos preparativos do casamento
Eu ficava tão ansiosa, tão ansiosa, tão ansiosa que eu comecei a ter ataques de pânico. Ou seja, não era um problema no sentido de, ai, eu sabia que ia dar tudo certo, eu estava preparando tudo, eu estava cuidando, mas eu comecei a acreditar que, e se os convidados não forem? E se acontecer alguma coisa errada no buffet, ou na festa, ou na música, ou no meu vestido? E foi engraçado, né? Porque você atrai exatamente aquilo, né? E realmente, uma semana antes, o meu vestido, a costureira rasgou o vestido e eu pensei que não ia estar pronto, né? Enfim, esse tipo de ansiedade não vai ser positivo. Então, você sempre tem que pensar, ok, eu identifiquei o problema, identifiquei o que causa a minha ansiedade e agora o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente encontrar um plano B ou algumas opções para você realmente combater esse essa ansiedade. Outra coisa que eu vou te dizer também que você pode fazer é usar aqueles pensamentos âncoras. Cara, é muito bom isso. Esse pensamento âncora são ferramentas poderosas que te ajudam a mudar o padrão de pensamento. Então é o seguinte, você tem que lembrar que é você no controle. Você sentiu aquela ansiedade, opa, você dá um stop, né? Você para e pensa, ok, o que está acontecendo aqui? E aí você, em vez de ficar naquele problema, você tá focado no problema, você vai buscar uma situação onde você vai ter alegria, você vai estar feliz, você vai realmente ter uma atitude positiva, uma emoção positiva. Ou seja, por exemplo, vamos voltar para o exemplo do avião. Você tem medo de ir de avião, mas você precisa fazer aquela viagem. E aí você começa a ter aquelas reações de ansiedade, de medo do voo, medo da turbulência, medo de estar presa em algum lugar por um período de tempo. O que você faz? O teu pensamento âncora tem que ser algo que te transporte para a situação fora daquele local. Por exemplo, quando eu chegar naquele lugar, vamos dizer, Rio de Janeiro. O que que eu gosto de fazer no Rio de Janeiro? Ok, eu tenho um restaurante lá que eu amo. Eu quero, quando eu chegar lá, eu vou estar naquele restaurante. Eu já vou fazer o pedido X, eu vou comer isso, eu vou sentir aquela sensação gostosa, vou estar com as pessoas que eu gosto. E isso vai te tirar daquele momento. Então, sempre tenha pensamentos âncoras para você acionar no momento de crise, no momento que você realmente está fora de controle. Então, você dá um comando para o seu cérebro. Stop, eu vou para esse lugar. Então você visualiza, você sente, você começa a se conectar com essa energia e realmente se mantém ancorado, porque ele prende você para aquele momento e você começa a aliviar o seu corpo. Por que acontece? Muitas pessoas elas ficam doentes, né, com a imunidade baixa, porque elas estão afetando o corpo com esses pensamentos negativos, né? Então você começa a criar uma situação no teu corpo que fica debilitado. Você tem preocupações, aqueles pensamentos negativos, não vai dar certo, eu não sei fazer, não vou conseguir, eu não posso, não é pra mim, blá blá blá, aquele monte de besteira que você coloca, que a maioria das pessoas fazem isso. Então você tem que treinar o cérebro, né? É um treinamento. A gente não foi ensinado desde pequena a fazer isso, mas você pode ensinar os seus filhos, por exemplo, a fazer isso, né? Se você tiver filhos ou crianças próximas a você, a entender que a gente consegue controlar, né? Nossos pensamentos. Então a gente tem que tirar o foco. Então você teve lá uma preocupação, ok, é normal, chegou para você. O que eu faço com isso? Ok, eu tenho que evitar que eu deixe que o meu corpo seja afetado. Porque realmente, imagina você ser bombardeada o tempo todo com esse tipo de reações, né? Você começa a ficar fraco, o teu sistema imunológico começa a ficar mais debilitado e quando vê você está sempre doente, você está sempre com algum tipo de alergia, algum tipo de gripe, enfim, e nada que cure, né? E aí você não entende por que que você causa essa própria doença, né? Ou esse mal-estar, ou essa debilidade. Então é isso que faz o nosso corpo. Por isso que quando eu entendi isso, quando eu consegui me curar, meu coração, curar minha mente, curar minha alma, eu comecei a parar de ficar doente, né? E eu curei meu câncer, eu curei minha depressão, eu curei tantas coisas simplesmente controlando a forma como eu reagia aos meus pensamentos, controlando como eu
administrava, né, quando vinha uma preocupação, porque eu sou uma pessoa extremamente ansiosa e realmente tinha épocas que eu achava que eu não ia conseguir, né, ficar naquilo. Então eu sei que hoje, e eu posso dizer com certeza, você acreditando ou não, você aceitando ou não. Então eu sempre digo, né, você não precisa acreditar no que eu falo, mas faça pelo menos um teste, pelo menos experimente. Não adianta a gente falar as coisas, mas se você não colocar em prática, você não vai saber se aquilo serve ou não. Então você é a melhor pessoa para poder certificar, né, se aquilo funciona para você ou não. Mas eu garanto que se você usar qualquer uma dessas duas táticas, né, ter um plano B para quando você começar a se preocupar com alguma coisa, né, é uma técnica chamada if then, né? Se então, se acontecer isso, então eu faço aquilo. E aí esse plano B ele fica lá guardado para quando você precisar acioná-lo, né? Você já tem essa estratégia. E a outra coisa é ter pensamentos âncoras positivos, fortalecedores, que vão te animar a fazer qualquer coisa. Porque muitas vezes você deixa de fazer coisas, você fica paralisado, com medo, bloqueado, porque aquilo te impede, realmente a ansiedade excessiva, ela te impede de você dar o próximo passo. Então, às vezes você quer. Ó, eu vou dar um exemplo de uma palestra que eu tinha que fazer, né? Eu lembro a primeira vez que eu tinha que fazer a palestra. Eu tava, óbvio, ansiosa, porque eu passei a vida toda ouvindo que, que eu não tinha, que eu não falava alto, que eu não falava bem, que eu não articulava bem as palavras, que eu não era boa o suficiente. Então imagina, você passou a vida toda ouvindo isso. Aí você quer fazer alguma coisa que é importante para você, para sua carreira e que você realmente deseja. E você se prepara para aquilo, né? Mas você tem aquela insegurança. Será que eu tô pronta? Será que vai dar certo? Será que as pessoas vão entender? Será que eu vou passar o conteúdo? Será que eu sou boa o suficiente para isso? Enfim, todos esses pensamentos começaram a minar a minha cabeça. E eu lembro bem que chegou no dia da palestra, eu tinha a sensação que eu tinha esquecido tudo, que realmente eu não sabia nada, que a minha respiração começou a ficar curta, eu não conseguia me manter calma, e eu lembro que eu tentei fazer meditação, mas a minha cabeça sempre ficava voltando. E aí eu lembrei desse pensamento âncora, né? Dessa tática que é, bom, primeiro, se eu pensei no que vai acontecer depois da palestra, né? Quando as pessoas vierem me agradecer, ou me parabenizar, ou falar comigo, ou querer tirar foto. E foi isso que me manteve, né? E a outra coisa que eu pensei é, se der tudo errado, se eu esqueci tudo, no pior das hipóteses, eu tenho uma conversa honesta. Eu falo para as pessoas que era a minha primeira palestra e que eu estava nervosa e que eu estava muito feliz que eles estavam lá e que eu pediria paciência para eles que eu ia começar novamente ou ia simplesmente conversar. Porque é o seguinte, quando você vai para alguma coisa, você já sabe aquilo, você já está preparado. Mas quando você está com tanto medo, está tão ansiosa, você realmente bloqueia o teu conhecimento. Então, às vezes, quando você vai fazer uma prova, que é importante, né? E você estudou um monte, você se preparou, mas chega na hora de dar um branco, é porque a sua preocupação em não passar causou um estresse físico, ou seja, a ansiedade, e impediu que você realmente conseguisse acessar as informações. Então você fica tão ansioso que o teu cérebro ele paralisa, né? Porque ele entende que você está em perigo, que ele só tem duas coisas, ou ele foge ou ele paralisa, né? Então o que que acontece? Por isso que é importante você fazer meditação, por isso que é importante você estar o máximo possível consciente dos seus pensamentos, né? Porque a gente só opera 5%, né, consciente. Os 95% é inconsciente. Então, se você está no piloto automático dos seus pensamentos, você não consegue mais perceber o que está acontecendo, você só está reagindo o tempo todo, reagindo, 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 reagindo. Então, a ideia é que você pare e pense, ok, o que eu estou pensando? O que eu estou sentindo? Porque primeiro você tem um pensamento. O pensamento gera um sentimento, né? E o sentimento gera uma ação, né? Que você vai ter um comportamento em relação ao seu sentimento. E aí você tem os resultados. É simples assim. Então, se você não está consciente dos seus pensamentos, então você não vai saber o que você está sentindo. Você está incomodado, você está sentindo algo que está descontrolado, mas você não entende isso. Então é importante sempre entender o que está fazendo. Pro meu
íntimo, né? O que que está acontecendo aqui dentro? Por que que isso está afetando o meu corpo? Por que eu estou sentindo isso, né? E aí você começa a trabalhar. Você tem ferramentas para isso, você tem estratégias para isso. Então use, tá no seu controle, tá no seu poder. Não adianta ficar reclamando, ai, eu não consigo fazer as coisas, ai, eu tenho medo disso, ai, eu não consegui fazer aquilo por causa daquela outra situação. Porque daí quando você coloca o poder no outro, ou numa situação, você deixa de viver essa vida, porque é você no controle. Por exemplo, quando a gente é criança, a gente tem os pais ou os responsáveis pela gente, né? Dizendo o que você tem que fazer, né? Ó, você tem que fazer isso, faz aquilo, arruma a cama, vai pro colégio, faz a lição, né? Estuda, toma banho. Você não precisa pensar. Alguém está pensando por você. Alguém está te ensinando, está te educando, está te direcionando, né? E quando você tem algum problema, um medo, vem alguém e te consola e fala, vai dar tudo certo. Vamos supor, você tá com medo, é criança, está com medo de ficar no escuro, vem a mãe, o pai ou qualquer pessoa que você foi criada e te consola, né? Se for o caso. E aí o que acontece? Você se sente segura. Mas quando você é adulto e você é sozinho, e você. Não que você é sozinho no mundo, mas você tá sozinho com você mesmo, com as suas questões internas. E a gente tem o hábito de não falar, né, pro outro o que a gente tá passando, o que a gente tá sentindo, então a gente guarda. Então o que acontece? A gente não tem alguém dizendo, faça isso, faça aquilo. Você está paralisado, né? E você tem que fazer algo para o seu futuro, você tem que mudar de carreira, você tem que estudar para melhorar o seu trabalho, né? Enfim, tantas coisas que você precisa fazer sozinho, não tem ninguém te empurrando, ninguém dizendo vai lá e faz. É você com você mesmo. Então você tem que ser os seus próprios pais. Você tem que lembrar que tem alguém que é você mesmo se motivando, é você mesmo te empurrando. Então quando você assume isso, você se autocuida, né, digamos assim, né? Você vai ter muito mais chances de ver a sua vida caminhar do que simplesmente você ficar lá paralisando, esperando e culpando os outros, né? Porque daí você tira a responsabilidade de você mesmo, né? Você, eu não fiz isso porque alguém não me ajudou, ou porque estava difícil, ou porque a situação do Brasil, ou porque aquela pessoa fez aquilo pra mim. E é tanta culpa, é tanta tristeza, é tanta dificuldade, né, que você vê no dia a dia, mas não, depende tudo de você. Para qualquer coisa, para o bem, para o mal, depende de você. Então faça. Então use essas ferramentas. É muito simples. Então veio a preocupação. Você tem que ver os gatilhos que fazem com que essa preocupação se torne uma ansiedade. Ansiedade em excesso. Ansiedade é normal, né? Ansiedade a gente tem porque a gente está esperando alguma coisa, a gente tem uma expectativa, mas quando ela se torna algo que te prejudica fisicamente, quando você não consegue respirar, quando você não consegue dormir, quando você tem insônia, quando você passa mal, você tem crises de pânico, isso sim é uma ansiedade que precisa ser combatida. Porque se você tiver esses eventos com muita frequência, você vai ter problemas com a sua saúde, você vai baixar a sua imunidade, você vai estar muito propenso a estar doente mais vezes, né? Coisas, tipo, mudou a temperatura, você tá já sentindo o nariz correndo, você sente dor de garganta, você sente cansado, você não tem energia, você... Olha quanta coisa acontece quando você não cuida da sua ansiedade. Atividade física também te ajuda realmente a controlar um pouco isso, porque você extravasa aquela energia, né? Então, uma atividade de alto impacto não precisa ser uma longa duração, é simplesmente para dar aquela explosão onde você consegue trabalhar o seu corpo, porque tem muita energia acumulada, né? Então, quando você faz atividade física, ela sai, né? Ela consegue diluir e aí você consegue ter mais tranquilidade. Até falando nisso, saindo daqui, eu vou pra academia, né? Extravasar a minha ansiedade, que até eu tô sob controle, né? Na verdade, eu comecei um desafio e esse desafio faz com que... Olha que louco, né? Eu comecei um desafio junto com o meu grupo de emagrecimento e lá eu defini que eu quero emagrecer X quilos em tantos dias, né? Na verdade, são 2 meses. E isso causou uma certa ansiedade, né? Porque é uma certa pressão. Você tá ali com outras pessoas que estão esperando algo de você. Mas aí eu pensei assim, cara, o que pode acontecer de errado? Eu não emagrecer, né? Então, o que eu vou fazer se não emagrecer?
eu tô percebendo isso ao longo do tempo. Eu tenho 2 meses. Se depois de um mês eu não emagreci nada, sendo que eu coloquei que no primeiro mês eu vou emagrecer 4 quilos, então eu posso corrigir o caminho, né? Então é isso, é você estar consciente, né? Você tem estratégia e você tá ali monitorando o que está acontecendo. É assim que funciona. Agora, quando você não tem plano nenhum, quando você não se programou, você não sabe o que está fazendo, tá deixando a vida levar. Aí é que você fica mega ansioso mesmo, porque você não tá fazendo nada e você não sabe nem como que as coisas vão acontecer. Eu tenho estudado muito sobre física quântica, né, e a questão da cocriação, e tem muita gente que acha que só pensamento positivo e vai acontecer. Não é assim que funciona, né? É lógico que ajuda bastante, mas não é um pensamento positivo, né? E sim o sentimento positivo, é o sentimento que atrai as coisas. Mas aí é uma outra aula, não vou falar sobre isso, mas o importante é que você tenha uma meta específica, você tem um planejamento e você vai ao longo do período monitorando. Então, quando você está preocupado com alguma coisa, eu te pergunto, qual é a sua estratégia? Como que você vai fazer para resolver isso? Qual é o plano que você tem? Você não tem plano nenhum? Você só está preocupado? Por exemplo, eu estou com problemas financeiros. Qual é o plano para resolver isso? Como você vai pagar isso? Como que você vai gerar renda? Como que você vai melhorar a sua renda? Você tem um plano? Não tem? Então é lógico que você vai ficar mega ansioso, porque você não está vendo nada acontecer. Agora você criou um plano, você está seguindo, você está vendo que não está funcionando, mas você está percebendo, você corrige, né, no meio do caminho a trajetória e aí você vai vendo os resultados. Se não está tendo resultados, você muda a estratégia. Mas você tem que ter um período, né, para que a coisa aconteça, para que você aprenda no processo, para que você se aprimore, para que você consiga realmente colocar em prática aquilo que você se programou. E aí você vai ver que a ansiedade diminui muito. Porque o que acontece? Você está fazendo algo. Agora, quando você está com medo, ok, eu estou com problemas financeiros. Opa, eu estou aqui parada, fazendo nada. É lógico que você vai ficar ansioso, é lógico que você vai ficar com pânico, é lógico que você vai ficar com mais medo, porque você vai ver que vai cair num beco sem saída, né? Num abismo onde não tem mais saída. Então é importante você se preparar. Então lembra, vamos recapitular aqui. Preocupação em excesso causa ansiedade. A preocupação são os pensamentos que você tem em relação a algum problema, alguma situação, né? Você tá lá com medo de alguma coisa. Isso é uma preocupação. Quando você tá muito preocupado, ele vai pro teu corpo, né? Ou seja, causa uma ansiedade, ou seja, você fica realmente com situações físicas, é físico o negócio, né? A ansiedade, ela causa, você não consegue respirar direito, você tem respirações curtas, você não consegue dormir, tem insônias, você passa mal, tem aquele negócio no estômago, né? Um friozinho no estômago, você tem às vezes até gastrite, enfim, uma infinidade de problemas que afetam o seu corpo, que fazem com que você fique com a imunidade baixa. Para mudar isso, o que precisa? Um plano, planejamento. O que eu quero fazer? Eu preciso resolver isso. Qual é o plano? Qual é as etapas? Quais são as metas que eu tenho que fazer? Mini metas, né? Quais são os hábitos? Eu falo só sobre hábitos, né? Tem lá no meu canal, no YouTube, mais de 250 hábitos para vocês perguntar: eu tô no caminho certo? Eu tô com hábitos certos? Hábitos positivos? Hábitos que vão me fortalecer? Hábitos que vão me deixar feliz? Hábitos que vão realmente fazer com que eu realize os meus desejos? Ok, tô fazendo as coisas certas, vou corrigindo ao longo do período. Tem que ter um prazo também, né, para resolver aquilo, porque você não pode deixar indefinidamente, né? Então você colocou um prazo, você tá ali fazendo todos os dias um pouquinho, mini hábitos. Você não precisa mudar tudo de uma vez, você não precisa fazer tudo de uma hora para outra, mas que você consiga monitorar. Não tá funcionando? Ok, o que eu preciso fazer? Dê um passo atrás, né, para você dar um impulso para frente. E assim você vai indo. Então, você tem esse planejamento. Agora, outra coisa que você pode ter, pensamentos âncoras, né? Aqueles pensamentos que vão te dar, ai, tirar você daquele padrão de pensamento negativo da sua preocupação e vão te levar já para aquele lugar onde você vai estar feliz, você vai estar realizado, com o problema resolvido. Então, por exemplo, quando você tem uma viagem, né?
Tem que pegar um avião? Tô com medo? Ok. Aonde eu estarei quando eu passar por essa viagem? Eu vou estar lá naquele lugar que eu adoro, eu vou estar com pessoas que eu quero estar, eu vou estar feliz. E é isso, vai trazer esse sentimento de felicidade, de excitação, de coisas positivas. E aí você sai daquele padrão de pensamento. Então eu sempre saí do padrão de pensamento. A gente fala muito questão de não ser negativo. É lógico que vai ter momentos que você vai estar triste, você vai estar cansado, você vai estar mais negativo, ou acontecer alguma coisa que vai te deixar chateado. A ideia não é que você não pode sentir isso. Você vai sentir isso. A ideia é não ficar muito tempo nisso, né? Você recebe aquilo, sente o tempo que tiver que sentir, mas não se apegue com aquilo, não se apegue com o sentimento negativo, isso não vai te trazer nada. Por isso que as pessoas estão buscando sempre ser positivas, porque daí o que acontece? Quanto mais positivo, mais coisas positivas você atrai. Mas agora dizer, eu nunca posso sentir nada, eu nunca posso ser negativa. Não, a gente não quer que você fique paralisado nesse sentimento, que você se agarre ao negativo e comece a reclamar o tempo todo, comece a não ver saída o tempo todo, achando que tudo é difícil, que tudo é impossível, que nada com você acontece. Porque se você está preso nesse tipo de pensamento, todos os dias, a gente tem uma média de 60 a 80 mil pensamentos por dia. Então imagina todos os dias você pensando isso. Todos os dias, os mesmos padrões de pensamento. O que você acha que você vai atrair? É lógico que tudo vai ficar muito mais difícil, mais pesado. Então por isso que é importante você identificar o pensamento, identificar o que está por trás, o que eu preciso resolver, o que está me incomodando, o que está me incomodando profundamente que eu não consigo mais fazer as coisas, né? E aí você trabalha essa questão. E aí você tenta trazer a energia necessária para resolver aquilo. Então, por isso que a gente. É muito mais fácil você resolver um problema energizado, tipo, uhul, ok, eu tenho essa situação para resolver, vou lá resolver, do que se você tiver. Que saco, eu vou ter que fazer isso. Ai, você não tem nem energia, teu corpo já fica para baixo. Por isso que é importante combater isso. E é isso, basicamente isso. E aí, o que que acontece? Você vai vendo a vida andar e as coisas vão acontecendo e você vai resolvendo. Todo mundo tem problema, todo mundo tem questões para resolver. Todos os dias tem alguma coisa, um desafio para você. Então, como que você encara isso? É isso que eu quero que você faça daqui para frente, para você não se acabar em ansiedade, não ficar doente, melhorar a sua vida, melhorar seus pensamentos e assim os resultados que você tem para frente, né? Para todos os seus desejos se realizarem. Simples assim. É uma reprogramação. É você no comando. Se responsabilize pela sua vida. Se responsabilize pelo seu futuro. Se responsabilize por estar presente, resolvendo as questões. Não querendo se esconder, não colocar embaixo do tapete. Não querendo acreditar que tá no outro, tá na situação fora, externa. Não, é tudo com você, dentro de você. Então você tem o poder de resolver isso. Bom, era isso para hoje. Não sei se você tem alguma pergunta. Se tiver, pode deixar aqui. Se não, você pode deixar, eu vou subir esse vídeo lá no YouTube. Então você vai ter esse vídeo lá dentro da playlist, né? Reprograma somente 21 semanas. E lá tem todos os vídeos. Se você perdeu algum, né? Pode ir lá que você vai ter todo o material. Também na descrição do vídeo tem um planner para você programar o seu dia, para que seja um dia ótimo, para você já se conectar, né, com as coisas boas da vida que você precisa fazer, se planejar. E é isso. Pode deixar também qualquer outra pergunta lá nos comentários, caso você queira algum assunto para eu discutir na próxima semana. E você já sabe, eu e você já temos um encontro marcado. Semana que vem, às 9 horas, estarei aqui para fazer mais uma semana. Eu agora tô meio perdida, mas acho que a gente tá na semana 16 ou 17, então a gente falta pouquinhas semanas, 4 semanas, 3 semanas. Tô meio perdida, mas aí lá no canal tem a capinha, tem o número certinho das semanas que a gente tem, pra gente estar junto aqui todos os domingos falando sobre reprogramação da mente. E eu espero que você esteja gostando, que esteja te ajudando, né? E deixa aqui nos comentários, quero saber o que você está achando, tá bom? Um ótimo dia, vai lá, aproveita, né? Faça com que o seu dia seja especial, todos os dias são especiais. E no domingo, aproveite, não desperdice o seu dia. Faça coisas que valham a pena, que te deixem feliz e que te dão energia. Um beijo grande e até semana que vem.